Fala, artista! Hoje nós vamos falar sobre o laço for. Ele funciona da seguinte forma: toda vez que eu quero fazer alguma coisa repetidas vezes, e eu sei aonde isso começa, e eu sei onde isso termina, eu uso o for para repetir tantas vezes que eu queira uma instrução. Então você vai usar o for sempre que você quiser fazer algo repetidas vezes e você sabe onde começa e onde termina. Por exemplo, se eu quero imprimir todos os números de 1 a 100, eu sei que eu vou começar de 1 e vou terminar em 100. Então eu sei onde começa e sei onde termina. Como a gente pode fazer isso? A gente digita aqui, ó, for. E a estrutura do for, deixa eu montar ela aqui, depois eu explico para vocês, ó. Eu vou colocar aqui, ó, int i igual a 0. E o meu teclado começou a parar de funcionar. Voltou a funcionar. I menor igual a 100. I mais. Tá. O que eu fiz aqui? Vamos lá explicar. Eu vou botar para imprimir a variável i. Vou botar um barra n aqui também. E vou mostrar para vocês o funcionamento disso daqui, a impressão disso daqui, e depois eu vou explicar para vocês o que está acontecendo aí. Vamos testar aqui, ó. Tá pedindo meu nome, né? Que é o que a gente fez nas aulas anteriores, a idade. E depois, olha lá, a impressão de todos os números, ó. 1, 2, 3, 4, foi até o 100. Como que foi feito isso daí? O que aconteceu? Vamos revisar aqui o código. Eu tenho uma variável que eu indico para ele o início. Então, estou falando com ele assim, ó. I de iteração vai começar com 0. Pode ser a variável, pode ser o nome que você quiser. Mas quando é um for, a gente normalmente usa o i. Se fosse percorrendo linhas e coluna, eu poderia chamar esse i de linha ou coluna. Nós vamos fazer isso mais para frente. Então, eu estou dizendo assim, ó, tem uma variável i que ela começa em 0. E ela vai ter que chegar a 100. I recebendo 0. E i for menor do que 100, você incrementa i. Parece que ficou confuso, né? Vamos fazer o debug mode disso daqui, que eu acho que vai ficar mais fácil para compreender. Vou botar para debugar aqui e agora sim. E agora chegou aqui no nosso laço de interação. O que vai acontecer? Quando eu apertar aqui o F10 para ele poder executar essa linha, ele já vai estar lá na memória, ele já tem uma variável i, só que ela não recebeu nada ainda. Quando eu apertar aqui, ó, i valeu 0, e agora está valendo 0. E eu estou dizendo assim, enquanto esse i for menor do que 100, você incrementa 1 nele. Seria a mesma coisa que eu vim aqui e fazer assim, i recebe i mais 1. Mas lembra que a gente já estudou o que é o incremento, um decremento. Então, i mais está fazendo o quê? Pegando o valor de i e somando mais 1 nele. Então, enquanto isso aqui estiver valendo, você faz o que está aqui dentro. Então, ele vai imprimir isso aqui, ó, e vai chegar aqui, não tem mais nada para fazer, ele volta lá para cima de novo. Então, ele faz o que está aqui, volta lá para cima, e aí ele vem aqui e faz assim, incrementa o i. Então, quando eu der o F10 aqui, o i que vocês estão vendo lá que está 0, ele vai passar a valer 1. Vou dar F10. O i passou a valer 1. E agora ele vai imprimir o que está no valor de i, que vai ser 1, e vai fazer a mesma coisa. Ele vai voltar lá em cima. Quando ele chegou aqui, e eu apertar F10, ele vai fazer o quê? Incrementar o i, ele vai para 2. 2 é menor ou igual a 100? É. Então ele vai imprimir de novo. Quando o i, né? Ele vai fazer isso aqui diversas vezes, né? Quando o i estiver valendo 100, ele vai entrar aqui, vai executar esse código e vai voltar aqui para cima de novo. Só que quando eu apertar F10 e o i estiver valendo 100, ele vai incrementar o i para 101. E quando o i for 101, ele não executa mais o que está aqui dentro desse bloco e ele avança aqui para o final do projeto. Entenderam? Então, o laço for, ele serve para a gente fazer repetições, onde eu sei o início e o fim do que eu quero percorrer. Você fala assim, mas eu poderia imprimir só os números pares? Sim. Aqui dentro eu poderia fazer o seguinte, ó. Se
Vamos pegar aqui o i, né, variável i, módulo de 2, i módulo de 2 foi igual a 0. Eu estou falando que, ó, se o número aqui for par, né, i módulo de 2, eu pegando o i, chamando o módulo, ele vai me retornar 0 ou 1. É o resto da divisão de i por 2. Se for igual a 0, eu sei que é um número par. Se não, é um número ímpar. Então, aí sim, eu vou lá e imprimo o número que está ali dentro. Vamos ver se isso vai funcionar. E aí, entrou no for. Primeiro número, ele é 0. 0 módulo de 2 vai dar 0. Ele vai imprimir. Segundo número, ele é 1. E não vai fazer aqui impressão. Então, no terminal aqui, você vai ver que ele não imprimiu o número 1. Ó, aqui é o outro que estava aberto. Ele não imprimiu, imprimiu 0. Agora eu vou avançar de novo. Ele imprimiu aqui o número 2. Ó. E por aí vai. Vou dar F5 aqui, ó. Vou clicar no continue. Vou desmarcar que ele avança até o fim. E aí, vamos conferir, ó. Imprimiu só números pares, tá vendo? Então, ali dentro do laço for, você vai fazer o que você quiser aqui dentro. Mas a gente está vendo que ele está se repetindo várias vezes. Eu poderia também fazer esse for começando do número que eu quisesse. Posso começar de qualquer número e ir até qualquer um outro. Então, posso de 1 a 10, menos 10 a 10. Eu posso ir de qualquer posição para qualquer posição. E eu também posso, por exemplo, vamos pegar a mesma estrutura aqui e só trocar aqui uma coisa. Ó. Posso dar o step que eu quiser. O step seria o passo a passo. Então, aqui eu estou pegando de 0 a 100. Mas eu estou falando assim, incremento o i uma vez. Mas eu poderia fazer assim, ó. I recebe i mais 5. Então, eu estou dando o passo a passo, não é de 1 em 1, é de 5 em 5 agora. Então, se eu fizer isso aqui, ele iria imprimir os números, né? Só de 5 em 5. Vou comentar esse trecho aqui, ó. Para não executar. Vou comentar esse trecho aqui de cima também. Para ele não imprimir, ficar pedindo meu nome aqui e a gente ganhar tempo. Então, só quero essa parte que a gente está fazendo aqui agora. Vou botar para imprimir para vocês verem. Ele só vai poder imprimir de 5 em 5, começando do 0. E aí vamos ver. Ó, 0, 5, 10, 15, 20. Então, ou seja, ele fez ali o que eu queria. Ele deu um passo aqui de 5 por vez. Então, eu tenho um início, que é 0. Eu tenho um fim, que é 100. E eu tenho uma passada, que é de 5 em 5. Então, o laço for serve para isso. Para a gente fazer, repetir alguma coisa várias vezes. Posso fazer de trás para frente também. Então, por exemplo, int i recebe, por exemplo, 100. E eu quero que ele vai de 100 até 0. Então, i é maior ou igual a 0. Aí eu boto i menos menos. Então, eu vou fazer de 100 até 0. Eu vou fazer alguma coisa. Então, se eu imprimir dessa forma aqui, eu estou imprimindo os números de 100 até 1. Porque está começando com 100. Então, o i está valendo 100. E eu vou até onde? Eu vou até 0. E aí, a primeira passada, ele vai passar aqui, vai imprimir 100, vai voltar aqui em cima, vai decrementar o número i, né, a variável i. Ela vai valer 99, vai imprimir até que ela chegue a 0. Quando ela chegar a 0, como eu botei igual a 0 aqui, vai imprimir ela também. Se eu não quisesse imprimir o 0, eu ia botar aqui, ó, ia tirar esse igual. Então, eu quero de 100 até o i maior que 0, ou seja, o i 1 ele é maior que 0, então ele imprime. Quando o i for 0, ele não vai imprimir. Vamos testar. Olha lá, imprimiu os números, tá vendo? Ó, de 100 até chegar no número 1, não imprimiu o 0. Beleza? Essa variável que está aqui dentro, ó, ela é instanciada ali, né, na memória, ela é criada na memória só para poder atender essa repetição. Quando chega aqui, ele vai simplesmente, né, não precisar mais dessa variável, ela vai sumir. Mas eu poderia ter criado ela fora do laço for. Poderia ter feito ela aqui, ó. Poderia ter feito dessa forma aqui, ó.
int igual a 0. Aí eu venho aqui dentro e não precisa criar essa variável aqui. Eu posso simplesmente fazer assim, ó. Entendeu? Também poderia fazer a mesma coisa. Que normalmente, né, em C a gente faz aqui dentro. Porque você está usando ali dentro da estrutura, é só para atender aquela situação. Então você já instancia ela aqui dentro. Então você dá uma pesquisada aí, se a linguagem que você está trabalhando, ela exige que você construa essa variável do lado de fora, ou não, né? A maioria aceita fazer dessa forma aqui. Nós também temos outro tipo de for, né? Que eu posso tratar duas coisas ao mesmo tempo. Não é comum você ver. O mais comum é esse daqui. O mais comum que você vai ver é esse daqui. Dessa forma aqui, que é o contrário, né? De trás para frente. Essas duas formas você vai ver muito. Esse for que nós vamos fazer aqui, ele é muito incomum. Eu vou criar aqui duas variáveis. Começar com criar aqui x, y. E aí eu vou fazer um for. X recebe 1, por exemplo, vírgula, y recebe 2. Então, o meu início, a minha iteração, não é só mais com i. Eu tenho x e eu tenho y. Vou colocar os dois começando com 1. Então, eu tenho um início duplo. Tenho duas variáveis iniciais ali. Aquele vírgula lembra que a gente falou? Faça isso e faça isso. Aquela vírgula significa isso, para a gente fazer isso e aquilo. Esse é o meu início. E eu vou até onde? Até onde você quiser, né? Mas podemos fazer o seguinte, ó. Eu vou até que, sei lá, x seja menor do que 10. Seja maior. É menor, né? Porque vamos incrementando ele de 1 em 1 até ele chegar a 10. Então, enquanto o y for menor ou igual a 10, ele vai fazer. E o que é que eu vou fazer? X mais mais. Aí o y está ali para quê? Não sei. Poderia incrementar ele aqui, ó. Vírgula, y recebe y mais 2. Então, eu tenho aqui a mesma estrutura dos for de cima. Só que eu tenho duas variáveis sendo controladas. Eu tenho aqui, né, um ponto de chegada. E eu tenho duas variáveis sendo alimentadas a cada loop de informação, né? A cada execução vai ser feito o passo, né, dessas duas variáveis. É muito incomum você ver isso daí. Na verdade, na prática, a gente nunca vê. Mas vale a pena a gente estudar, porque pode ser uma pegadinha aí, né, numa prova de concurso que você for fazer. Isso aqui existe. Aqui dentro, eu poderia, vai estar chegando até 10, eu chegando até uma condição. Então, eu poderia colocar aqui, né, x menor do que 10 ou y maior do que 20. E aqui dentro, pode imprimir o x e o y para poder ver como é que eles estão ficando, né? Então, x é igual a tanto, y é igual a tanto. Aqui lá de fora a gente coloca x, vírgula y. Vamos dar só uma quebra de linha aqui também. E aqui dentro a gente pega assim, ó, y vai receber x vezes 2, por exemplo. Então, o que vai acontecer aqui? Ele vai começar com essas duas variáveis alimentando dessa forma. Enquanto essa condição aqui não estiver satisfeita, o x for menor do que 10 ou o y for maior do que 20, ele vai entrar aqui dentro, vai fazer o que tem aqui dentro e depois ele vai incrementar essas duas variáveis conforme está ali. Sendo que aqui dentro também estamos mexendo na variável que está sendo iterada. Isso aqui não é muito correto você fazer, né? Algumas linguagens nem vão aceitar você fazer isso, mas é só para vocês entenderem que esse for ele tem um início, mas esse início é duplo, ele tem um fim, e para se chegar a esse fim é uma validação também dupla, e tem a contagem de passo de forma dupla. Faz o debug aí, para você entender o que está acontecendo. E temos um outro for também, e esse sim é quase que incomum mesmo. É o for infinito. Para que serve isso aqui, gente? Para que serve isso aqui? Faço nem ideia. Isso daí é um for infinito, eu não posso falar mais que isso. Se você botar aí, vai ficar imprimindo o resto da vida. Vamos testar isso para vocês verem. Só vou pegar aquela variável x lá de cima, botar 0 nela. E
aqui dentro vamos imprimir assim, ó. Infinito. Acento D. Imprimo aquela variável x. Incremento ela aqui. Vamos lá, vamos debugar isso aí. Debugar não, vamos botar para imprimir no terminal, ver esse for aí trabalhando o resto da vida. Olha lá. Olha lá, infinito, infinito, infinito. É tão rápido, olha como é que é rápido. Processamento, né? Negócio de doido, né? E a variável x vai chegar no número aí, com certeza, que vai ser... que não vai caber numa variável inteira, né? Aí vai dar uma doideira, né? Então, assim, é um for infinito. Agora acabou, né? Tem que fechar aqui na marra, aqui, ó. Então, para que serve esse for infinito? Pessoal, eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Existem outras formas de a gente fazer alguma coisa o resto da vida ali, ou até que uma condição seja, né, causada, que não é o for. Nós vamos ver isso na próxima aula. Mas se não tivesse essa outra estrutura de repetição, que é o while, vamos falar dele na próxima aula, aí fazia sentido ter esse for. Como eu sairia desse for? Eu poderia fazer assim, ó. X foi igual a 100. Como eu vou sair desse laço aí? Imagina, como é que vou sair desse lugar? Lembra do break? Então, se x for igual a 100, break. Saia dessa estrutura, saia desse controle de fluxo que você está dentro. E nós estamos dentro do controle de fluxo for. Então, o que acontece aqui? Quando x chegar a 100, né, e eu estou incrementando ele aqui, quando chegar a 100, ele vai fazer assim, break. For, saia da sua estrutura. Vem e segue viagem lá para baixo. No dia a dia vocês não vão ver isso não, mas pode ser questão de prova, então vale a pena você ter esse conhecimento aí, tá bom? Tem outros tipos de for que eu acho que não vale a pena a gente ver não. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e continue acompanhando nosso canal, dê uma força aí pra gente. O trabalho está sendo bem complicado de fazer, não é fácil gravar essas aulas, tá? E eu peço para vocês paciência, programar é arte. Valeu!